Tem gente que, por força da profissão, não pode ficar falando muito, nem dando muita entrevista, nem é muito aconselhável. É o que acontece com o delegado coordenador geral de repressão às drogas, armas e facções criminosas da Polícia Federal, Dr. Elvis Seco. Mas ele falou para o UOL e a entrevista foi um espetáculo, né? Eu não conheço o Dr. Elvis, foi a primeira vez que eu tenho o prazer de falar com ele, mas a entrevista foi um espetáculo, foi perfeita e tocou num assunto que os candidatos estão tocando, que o Arthur tocou agora, que a Joyce tocou, que é a relação crime organizado-sociedade. E a frase que o doutor disse, olha, o crime organizado não está das periferias, não, está muito mais próximo de você, está em mansões e tal. Essa frase foi categórica e marcou muito. Doutor, um bom dia, é um prazer enorme falar com o senhor, eu sei que por força da profissão, o senhor não pode aparecer muito, nem falar muito, mas eu agradeço desde já a entrevista. Prometo que vai ser uma entrevista breve, não vou ocupar muito o espaço do seu trabalho, que eu acho vital e de quem eu sou fã. Gente como o senhor, que tem a coragem de bater de frente contra o crime organizado, representa o que é ídolo para mim. Então é um prazer. Bom dia falar com o senhor, doutor. Bom dia, Datena. O prazer é todo meu, é uma grande oportunidade e, como você disse, a Polícia Federal tem a tarefa de levar para a sociedade a realidade. Então, a entrevista que foi feita no UOL e essa entrevista agora contigo, eu estou à disposição para responder as perguntas que sejam possíveis ser respondidas e não se preocupe com o tempo, estou à disposição. Para entender, doutor Elvis, quando o senhor diz que o crime está em mansões, está em carrões, está em gente que aproveita essa grana, né? A gente sabe que o principal fator de você combater o crime organizado é com inteligência, usando o fator de inteligência da polícia e quebrando as pernas do crime organizado com a lavagem de dinheiro. E quando o senhor diz que o crime está em mansões e carrões, até que ponto esses caras que lavam dinheiro e, graças a Deus, acabam comprando mansões e carros e por isso facilitando o trabalho da polícia, aparecendo às vezes em rede social e se expondo, até que ponto, qual é a diferença entre o cara chefão do crime organizado levar uma vida boa ou lavar dinheiro? Isso é importante a gente saber. Datena, eu vou responder a sua pergunta com um exemplo. Por exemplo, a Polícia Federal, nesse ano até agora, apreendeu 58 toneladas de cocaína. E, considerando a erradicação de maconha dentro do Brasil e em solo paraguaio, através da Operação Aliança, e mais as apreensões, 1.163 toneladas de maconha. Quando se fala em cocaína, se fala nas grandes organizações criminosas, como essa aí, da Rei do Crime, e outras mais nos últimos 60 dias, como exemplo desse ano. Se a apreensão da cocaína, a gente fosse colocar um valor, coisa que a Polícia Federal não faz, é atribuir valor à droga, por vários motivos. Um deles, você estimular o próprio tráfico de cocaína, e outro, você passar uma falsa ilusão de que está combatendo o crime. Eu poderia dizer para você que com 58 toneladas, nós aí demos um prejuízo de 50 bilhões por um valor aleatório que eu não sei onde a cocaína teria o destino final. Isso a Polícia Federal não faz. Por qual motivo? Exatamente por causa dessas operações como a Rei do Crime e as outras 4 que nós fizemos. Se a apreensão da droga fosse a solução, por que cada investigação feita pela Polícia Federal, que tenha como base a lavagem de dinheiro, desarticula organizações criminosas cujos líderes têm patrimônio milionário, tem uma estrutura financeira à sua disposição, tem empresas à sua disposição, movimenta bilhões de reais. E isso é muito grave, porque quando você constata a questão da movimentação bilionária, esse dinheiro passou por diversas empresas durante 4 anos, por exemplo, no caso da Rei do Crime, e outras mais. E você não consegue mais localizar esse dinheiro, porque ele já circulou e já foi para vários lugares. Já passou, inclusive, por contas em outros países. Os traficantes hoje, os grandes traficantes, eles usam um sistema de lavagem de dinheiro tão complexo quanto os corruptos, por exemplo. Então você tem que mudar um paradigma de entender o tráfico de cocaína ou de maconha, mas de cocaína em especial, porque é onde está a riqueza, como algo ligado à periferia.
o grande traficante, o líder, aquele que está no topo da cadeia, ele só pode ser alcançado através de complexas investigações de lavagem de dinheiro. Então, nós chegamos até eles e demonstramos à sociedade que o câncer, ele está em cima. Então, quando você vê mais de 70 empresas circulando dinheiro, misturando lícito com ilícito, quando você vê comprando veículos de 500, 600 mil reais, 2, 3 veículos de uma vez só, mansões, chácaras, utilizando dinheiro para pagar, por exemplo, festas milionárias, como é que nós vamos alcançar isso com a simples apreensão de droga? Então, a luta principal é mudar um paradigma. E aí você demonstrar que a investigação do tráfico de drogas não é aquela apreensão do caminhoneiro, e sim uma investigação complexa de lavagem de dinheiro. Olha, e usando o mesmo exemplo que o senhor usou agora, e com uma notícia super recente, né, para nós, uma notícia recente, para vocês não, porque vocês têm informações de inteligência e tudo mais, inclusive troca de informações entre países do Mercosul, e usando o exemplo que o senhor disse do que é o crime organizado, que é um câncer mesmo, dentro da sociedade, num organismo que se deteriora a partir do momento em que esses caras matam pessoas, literalmente, na base da bala, ou então matam com drogas como crack, cocaína e daí por diante, todo tipo de coisa. Não é? Então é um câncer. Mas como câncer, você nunca pode se sentir curado totalmente dele. Eu li agora há pouco de madrugada que na Colômbia as organizações criminosas estão voltando, onde houve o maior combate, inclusive com o uso de inteligência dos Estados Unidos, ação direta do DEA, ações militares americanas na Colômbia, para evitar que a droga chegasse lá nos Estados Unidos, não que os americanos estivessem pensando na Colômbia especificamente. Mas lá parece que Farc, essas organizações estão voltando. Quer dizer que todo cuidado é pouco, né? Você vê como a luta é grande para erradicar parte do crime e mantê-lo erradicado. É difícil demais, né? Porque você perde um barão da droga, vem outro em seguida. Esse exemplo da Colômbia é um exemplo claro, não, doutor? Exatamente. Essa observação é muito importante, porque se fala muito pouco disso, mas quando você fala em tráfico de drogas, você tem que pensar ele internacionalmente sempre. Então você tem que analisar o combate ao tráfico de drogas no nosso país de maneira mundial. Então você tem um país com mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, você tem um país com mais de 16 mil quilômetros de fronteira, grande parte com os países 3 produtores de cocaína, que é Peru, Bolívia e Colômbia, os maiores produtores mundiais, e tem uma grande fronteira com o Paraguai, que é o maior produtor de maconha. Então você considera o seguinte: esses países colocam a cocaína em nosso solo por N rotas, e eles sempre descobrem outras e nós temos que correr sempre atrás para descobri-las e tentar inibi-las. E você considera que nosso país tem uma imensa malha hidroviária e viária, e essa cocaína é escoada até determinados pontos próximos aos nossos portos. E eu digo portos não é só Santos, não, são vários agora que eles estão utilizando. E essa cocaína é remetida para países na Europa, na África, na Ásia. Então, é um trabalho muito árduo que tem que contar com uma cooperação internacional. E quando você faz uma operação, a cooperação internacional é um dos pilares. Assim como a prisão de lideranças e a descapitalização